Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula do evento Descomplicando a BNCC. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu sou Rose, para quem não me conhece, Rose Gleide, né? Conhecida por Rose. Eu trabalho na educação há um tempo já, nesse perfil também, sempre trazendo momentos de live, trazendo posts, vindo aos stories, conversar com vocês sobre o que faz parte da nossa prática pedagógica. E hoje, dia 22 e sábado, dia 25, acontecerão as aulas Descomplicando a BNCC. Eu tenho certeza que você vai amar. E para proporcionar um conhecimento ainda melhor, nós teremos uma aula bônus que eu vou contar para vocês depois, tá certo? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essa BNCC. Vamos ver que ela não é um bicho de 7 cabeças e que você agora vai poder dormir tranquilinha. As dúvidas vocês podem ir colocando aí no chat, tá bom? No chat, não sei como é que diz direito. Vai escrevendo e a gente vai respondendo. Qualquer coisa, também a gente pode levar essas dúvidas para os stories para ajudar os outros colegas, tá certo? Vou compartilhar a tela agora com vocês. Aí, vamos lá, Descomplicando a BNCC. Aprender para ensinar. Gente, tá bem claro esse título aí, né? A gente não pode ensinar aquilo que a gente não sabe. E para ensinar, a gente tem que aprender. É sentar mesmo, pegar o seu caderninho. Então, já pega aí o seu bloquinho, caderninho ou o bloco de notas aí do celular e vai registrando os insights, as dúvidas também, que é para a gente poder ampliar esse conhecimento e poder compartilhar com todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo. Sim, porque conhecimento é para ser compartilhado, tá bom? Então, deixe-me ver aqui. Vamos para a apresentação. Eu, Rose, a pessoa que vos fala, né? Sou pedagoga, especialista em gestão escolar, coordenadora pedagógica. Hoje eu estou na escola privada como coordenadora, né? Trabalho com Daiane, eu sou a coordenadora dela. Também atuo como assessoria pedagógica em algumas escolas da rede privada no momento, tá? Mas eu quero ampliar isso aí. Sou mediadora EAD lá no IFRN, né? Trabalho com turma de pós-graduação. Sou formadora de professores, né? Atuo também nesse campo, tanto na área municipal, como na estadual e como na privada. E sou a idealizadora desse perfil. Eu criei esse perfil já há um tempinho, com esse objetivo mesmo de compartilhar o conhecimento. O meu propósito é a formação docente, tá? É compartilhar com vocês tudo que a gente sabe, as nossas experiências, que é para facilitar o seu fazer pedagógico. Então, vamos para a aula de hoje. O que é que você vai ver na aula de hoje? A BNCC de verdade, como se posicionar no seu segmento educacional, o perfil do professor segundo a BNCC, o papel da escola e do professor e BNCC já ouvi muito falar. Então vamos lá. Todo mundo sabe hoje em dia o que é a BNCC, né? O que significa essa sigla, Base Nacional Comum Curricular. E a gente sabe também desse histórico todinho, como foi o passo a passo, esse processo dessa construção, que as escolas são obrigatórias a usarem, né, a firmarem esse documento. As escolas que ainda hoje não aplicam, né, não trabalham com a BNCC, estão cometendo um erro, estão agindo de forma errada.
Tem pessoas que trabalham de forma alinhavada, só tem lá o nome que trabalha com a BNCC, mas não sabe realmente o caminho, né? Que a gente já vai falar já já sobre caminho. E tá a equipe toda perdida. Então, para isso é o que é necessário? Estudar, tá? Então, é um documento normativo, sim, que tem força de lei, porque ele é obrigatório, porque ele trabalha esta questão da igualdade e da equidade, tá? Ela é comum, porque é vigente no Brasil todo, no país todo, tá? E justamente é comum curricular, por quê? Porque favorece ao mesmo tempo as crianças que estão aqui, as crianças que estão lá em outro estado do Brasil, seja onde for, também terão o mesmo conhecimento, tá? A BNCC foi criada partindo de uma determinação legal e tem por objetivo contribuir com o trabalho das escolas e dos professores. Muita gente pensou que, meu Deus, não acredito não, lá vem esse documento para atrapalhar. Não, ai meu Deus do céu, não aguento, isso é muito novo. Realmente, a BNCC é um documento novo, né? Mas ela ela reúne algumas coisas dos documentos anteriores, que ainda hoje estão em vigor, né? Como as DCNIs. Então, às vezes, se a gente prestar atenção, muda só um pouco a nomenclatura. O que era conteúdo antes, hoje é objeto do conhecimento, isso dentro do ensino fundamental, porque a educação infantil, nós temos os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, que dentro deles tem o conhecimento, que é o conteúdo, tem as habilidades, tem os comportamentos, né? Então, não são só conteúdos. Por isso que a gente diz, algumas pessoas dizem que educação infantil não tem conteúdo, mas a gente também vai ver que não é bem assim. É resultado de um longo processo de discussão envolvendo setores da sociedade, né? Ou seja, pessoas que querem realmente uma educação de qualidade. Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, ou seja, isso também, quem é atuante na área sabe que a gente sempre fez isso, né? A gente dá um conhecimento, desenvolve esse conhecimento aqui com este grupo, digamos, crianças de nível 1, quando elas passam para o grupo do nível 2, para o nível 2, é claro que esse conhecimento ele tem que ser ampliado, porque o conhecimento se faz de forma espiralada, né? A gente vai crescendo, vai crescendo. Então, o que eu aprendi aqui, eu vou ampliar lá na frente. E o que eu não preciso ampliar, eu vou renovar, eu vou trazer outra coisa. Então, por isso que o conhecimento também se faz de forma gradativa, é gradual. É um desafio novo, né? Que é para ampliar aquele conhecimento, porque senão, ó, vive assim, né? É um documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais na educação básica e que traz pela primeira vez o currículo na educação infantil. Então, a gente vai ver que a educação básica, né, toda a educação básica, ela é norteada pelas 10 competências que a gente tem que trabalhar. Muita gente esquece dessas competências. Na educação infantil vou trabalhar só os direitos de aprendizagem, mas não é bem assim, né? As competências, ela é a base, ela é o ponto de partida de tudo, porque a gente tem que desenvolver essas competências das crianças desde pequenininhos até o ensino médio, né? Até a vida adulta. Para a gente, para os futuros professores, médicos e etc., não cometerem falhas que a gente comete hoje, por exemplo, no que se trata da questão do socioemocional, né? Que nunca foi trabalhado na escola e com a BNCC veio também a educação socioemocional e que hoje é tão evidente que a gente deve também trabalhar essas questões, tá? Aí vem a pergunta que não quer calar. Se é curricular, não é currículo? Diz aí para mim a sua opinião, prof. É curricular, então não é currículo? Vamos entender por quê. Não, não é currículo.
Existe uma diferença entre a BNCC e o currículo, e eu vou te explicar agora. A BNCC é um referencial para a construção deste currículo. Então, o currículo é o caminho e a BNCC é o ponto de chegada. Por isso que a gente diz que ela é comum. Comum porque ela pode ser ampliada. O que eu trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, existe lá na BNCC, que as crianças de Brasília, de Mato Grosso, de Recife, vão trabalhar também. Mas nós temos as particularidades, né? Nós temos aquela cultura local. Então, isso a gente complementa com a base diversificada. Isso a gente complementa com o currículo do município, do estado, tá? Então, por isso que ele diz aqui que o currículo é o caminho. E também porque existem os tipos de currículo, né? Então, quando ele fala dos tipos de currículos, ele fala do prescrito, do apresentado, o currículo em ação, o realizado e o avaliado. Vocês já ouviram falar disso? É porque geralmente a gente não se detém a nomenclaturas. A gente vai fazendo, vai fazendo. Quando a gente passa a estudar, que a gente tem o conhecimento, aí a gente observa isso aqui, né? Eu tenho certeza que quem está aqui na live, que são aqui do Rio Grande do Norte, ainda não conhecem o currículo do nosso município. E como tem outra novidade que eu vou apresentar para vocês na aula 2 também, que eu aposto que tem muita gente que ainda não tem conhecimento, que é a atualização da BNCC. Mas eu vou deixar vocês pesquisarem para me contarem na próxima aula, tá certo? Então vamos lá, resumindo aqui. BNCC é o ponto de chegada. E o currículo é o caminho para esta chegada. Então, o que está lá na BNCC, aqueles objetivos, aquelas habilidades, o aluno tem que ter, tem que ser desenvolvido. Ele é comum, tá? Agora, o currículo é tudo aquilo ali que eu vou pegar e vou ampliar e vou complementar. Então, o currículo prescrito é isso que a base já traz para mim. O currículo apresentado é aquilo que o município vai trazer, que as redes vão trazer. O currículo em ação é aquilo que a gente vai preparar. O realizado é o que a gente está desenvolvendo com os nossos alunos, como a gente está executando. E o avaliado é tudo aquilo que eu ensinei e eu vou utilizar para uma sondagem, para uma avaliação, no fundamental para as notas, né? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre a avaliação, tá certo? Então, essas são as diferenças entre a base e o currículo e os tipos de currículo. Beleza? Ficou claro aí? O município e as escolas podem ampliar o currículo, inserindo nele a cultura local, como eu já falei aqui. Por exemplo, aqui, agora, carnaval. Aonde é, em outro estado, em outra cidade, que existe o Bloco dos Cães? Eu desconheço, né? Na sua cidade pode ter bloco de outra coisa, né? Nós temos aqui as escolas de samba também, Balanço do Morro, não sei o que, Alecrinense, né? Tem os nomes das escolas de samba, tem desfile aqui na nossa cidade, tem os carros, tem um desfile chique também, viu? Então, cada lugar tem a sua cultura, né? E quando a gente vai levar esse conhecimento para as crianças, eu falei esses últimos dias aí, nos stories, ou foi no feed, sobre essa questão das datas comemorativas e a BNCC. Eu trouxe para vocês lá qual é o código que trabalha sobre isso, sobre as questões festivas. Então, se é do conhecimento da criança, se é da realidade dela, por que não inserir? Só que eu vou trabalhar de forma contextualizada. Eu não vou parar o projeto que eu estou desenvolvendo para trabalhar uma semana o carnaval, como várias escolas fazem. Mas se eu trabalho de forma contextualizada, sim,
Eu trago essa realidade da criança. Ela está escutando em todo canto. Ah, é carnaval, ela vai ficar perdida se ela está na escola, num espaço de conhecimento. Opa, o que é isso? Não, né? A gente não vai deixar a criança à toa, tá bom? O currículo local. No entanto, apenas o Estado e o município podem criar códigos para essa alteração curricular, prescrevendo-os em seus currículos. E as escolas? As escolas podem criar base diversificada. Então, quando você senta com sua equipe, né, seja escola pública ou privada, para selecionar, para fazer o currículo anual, você vai pegar a base, tá? Você vai classificar aqueles objetivos, aquelas habilidades que você quer trabalhar no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Daí, quem trabalha com livro vai pegar o livro, vai organizar isso também. Não precisa estar encaixando unidade de livro no seu projeto, no seu plano, gente. Você vai fazer o que está de acordo, o que dá para encaixar, né? Porque a unidade 1 trouxe tal tema que você quer botar lá no mês de setembro, que você vai ser obrigada a trabalhar agora porque está na unidade 1. Não se faz isso, tá certo? Já passamos muito desse tempo de seguir isso à risca e de ter que bater livro de capa a capa. Eu comecei não, tenho que terminar na 100. Não, eu posso começar na 100, ir para 30, ir para 50, independente isso de... É igual aos códigos, é igualzinho, igualzinho. Você não é obrigada a trabalhar um, o dois, o três na sequência, não. Eles estão apenas organizados naquele formato. Mas eu posso trabalhar os 5 aqui, posso trabalhar um depois, na outra semana, tá? Com o livro acontece no mesmo formato. Então, eu organizo o meu planejamento anual, pegando a base, depois o que está no livro e o complemento, que é o currículo local, ou algo que eu acho que eu preciso trabalhar com os meus alunos e não está lá na base. Porque ela é comum, mas ela não é restrita, ela pode ser ampliada. E aí entra o conceito da base diversificada, tá bom? Para você não ficar restrito, para você não restringir o seu aluno de tantos conhecimentos. Beleza? Até agora tudo ok? Qualquer dúvida, escreve aí para a gente ir respondendo as suas dúvidas, tá certo? Agora, por que estudar a BNCC? Eu sei que você sabe, né, que isso aqui não é escolha, é obrigação. Porque como você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Você vai ficar assim, perdida, os professores lá, que são donos do conhecimento, donos, né, gente? Conversando sobre a BNCC, porque surgiu isso, porque é assim, porque é assim, você lá. Não sei do que estão falando. Aí, para você que não estuda, realmente a BNCC é um bicho de 7 cabeças. Então, primeiro que tudo, você tem que estudar para você ter o conhecimento. Primeiro ponto. Traz os direitos, os conceitos, concepções, modos de pensar o desenvolvimento da infância e da adolescência. Sim, porque a gente trabalha com todas essas fases. Campos de experiências, competências gerais, enfim, tudo o que se considera essencial está lá na base. É uma proposta que se julga necessária para os alunos se desenvolvam plenamente, se capacitem para o exercício da cidadania e se preparem para um futuro, né? Então, a base é o que norteia os nossos estudos, é o que norteia a nossa prática com as crianças, sejam elas bebês, crianças pequenas ou adolescentes. Então, primeiro motivo para você estudar a base. Segundo motivo, contribui em todo o território nacional para a formação dos professores, avaliação e elaboração dos currículos educacionais, dos conteúdos educacionais, né? Então, esse é o segundo motivo, que é para você poder ter esse conhecimento, né?
de saber que a base, ela contribui para tudo isso. Se você trabalha hoje aqui, você vai amanhã trabalhar lá em Brasília, a base está lá com você. Eles vão lá trabalhar com base na base. Autonomia. Muitos professores tiveram a impressão de que a base veio para tirar essa autonomia do professor. Eu não posso mais trabalhar assim, eu não posso mais trabalhar assado. Pelo contrário. A base, ela fala que ela diz o que a gente vai trabalhar, mas ela não diz como a gente vai trabalhar. Isso depende de você, de buscar a forma lúdica, de trabalhar com a sala invertida, de trabalhar com as metodologias ativas, né, para que o seu aluno aprenda. Então, isso vai depender de você, só que a base, ela traz o quê? Essa importância dessa ludicidade, de você compreender como é que o seu aluno aprende. Né? Não é diante de uma lousa escrevendo. Crianças de 2, 3 anos de idade, com atividade na lousa. Criança cobrindo letrinha, né? Então, assim, a base não traz isso e eu, particularmente, também recrimino esse tipo de conteúdo, de prática. Eu não gosto, não concordo. Quem trabalha comigo sabe, as escolas que eu presto assessoria também, né? Não tem cabimento uma criança de 2 anos estar cobrindo letrinha cursiva. Assim como eu sou totalmente contra a caligrafia, porque uma vez que você faz a caligrafia, você está obrigando a criança a escrever a sua letra. Né? Então, eu prefiro que a criança escreva de forma espontânea, que ela visualize e ela faça da forma dela. E assim ela vai escrevendo. Não importa se é desse tamanho, se é desse tamanho, se é desse tamanho. Ela vai aprender a fazer direitinho, tá certo? Aí aqui diz sobre autonomia. Em todas as partes do documento está explícito o seguinte: os critérios de organização das habilidades na BNCC, com a explicitação dos objetos do conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas, expressam um arranjo possível. Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Pronto, está aqui dizendo. Então, nada é obrigatório, tudo é um caminho, não existe um modelo para nada. E como eu falei antes aí, as habilidades estão elencadas num formato só de organização. Não é que você tem que fazer um primeiro, dois primeiro, tá? Eu acho que todo mundo compreendeu isso daqui. E quem já faz essa prática também já sabe que é para ser assim, né? Fluir mesmo. É o que eu vou fazer agora e o que eu vou conseguir fazer depois. Agora, como está estruturada a base, isso também não é novidade, né? Porque mesmo quem não estuda a base já tem esse conhecimento básico, né? De que ela parte das competências gerais, ela é para toda a educação básica, né? Então, competências gerais, que aí vem a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E dentro da educação infantil, aí nós temos as etapas, né? Que são grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Nós temos o fundamental, também, que é de 1º a 5º ano, e de 6º a 9º ano, e o ensino médio. E dentro de cada um desses tem os seus detalhes, as suas particularidades, como na educação infantil, os campos de experiências, os objetos de aprendizagem e desenvolvimento, os direitos de aprendizagem. É que eu vou pegar na orelhinha aí de quem vai planejar sem pensar no aluno, porque se você pensa no aluno, você pensa nos direitos de aprendizagem. Inserindo nesse planejamento o quê? A convivência, que é o conviver, a participação, a exploração, enfim, todos os direitos, tá certo? Diz aqui para mim, você conhece os direitos de aprendizagem? Diz aí, tá bom? Sim, o ensino fundamental, gente, também que é bem mais extenso, né? Vamos dizer que é um pouquinho complicado, porque além das competências gerais, ele traz também as competências das áreas e as competências dos componentes, além das habilidades. Então, ela se torna um pouquinho
tem um pouquinho de dificuldade na parte do ensino fundamental. Mas quando você senta para ler, beleza. Olha só, e a educação infantil, assim, é porque eu sou apaixonada também por educação infantil, né? É uma parte mínima da BNCC, gente. São 55 páginas mais ou menos sobre a BNCC. Então, se você ainda não leu, prof, tem desculpa não. Deita lá, botou uma rede lá no quintal, na área, pega a BNCC, imprime no computador mesmo, você pode ler, baixar lá em PDF, ler. Olha, uma tarde você lê. Uma tarde você lê. Aí vai rascunhando, colocando no caderninho o que, é que você tem dúvida, vai sublinhando, vai marcando, né? Lá, se você imprimir, o que, que você está com dificuldade em interpretar, ou registrando, para a gente compartilhar, tá bom? Para você deixar lá na caixinha de pergunta. Lá na caixinha de pergunta. Suas dúvidas, porque com certeza, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar, porque eu sou pesquisadora, sou curiosa, tá bom? Vamos lá para o slide 9. Segundo a BNCC, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionados, devem ser adequados à realidade de cada sistema ou da rede de ensino, considerando o contexto e as características dos seus alunos. Aquilo que eu falei da questão do currículo local, ok? O uso de numeração sequencial para identificar as habilidades de cada ano ou bloco de anos não apresentam a ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. Isso também que a gente falou lá quando a gente estava falando dos objetivos. Agora, a parte que eu aposto que você está curioso para saber. Qual é o papel da escola e do professor? Vamos lá? Aí eu separei aqui, cabe à escola e cabe ao professor. Cabe à escola conhecer detalhadamente a BNCC, sim, porque tem coordenador e tem gestor que ainda não conhece a BNCC. Então, como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe, que é o nosso tema da aula de hoje? Como é que você vai ensinar o que você não sabe? Então, gestor, coordenador, senta para ler a BNCC, para compreender, para estudar. Promover formação para os professores. Então, o gestor e o coordenador têm duas opções. Se não leu, não conhece a BNCC, não vai saber ensinar a equipe, contrata uma pessoa que ensine, contrata uma pessoa que tem conhecimento sobre isso, tá? Leva para a tua escola, pode ser no formato online ou pode ser no presencial, para uma pessoa promover essa formação para a equipe. Apresentar a BNCC aos pais, gente. A reunião de pais é o momento de você apresentar a BNCC para os pais. E olha, muitos pais conhecem a BNCC. Lá na reunião falando, eu só vi a mamãe, ó, porque ela pesquisou, ela é da área de enfermagem, mas ela é daquelas mães participativas, então ela foi pesquisar o que é BNCC para dizer assim, aqui tá falando de verdade, aqui aplica a BNCC. Ei, mas por que você não está fazendo tal coisa? Né? Então, mesmo aqueles pais que não são da nossa área, que não são da área da educação, que são participativos, vão pesquisar, vão estudar sim. Lá na escola tem vários. E você tem que ter segurança para dizer. É porque ainda não chegou a hora de fazer tal coisa. Mas a gente vai trabalhar tanto, entendeu? Que é para o pai saber que você, além do conhecimento, tem segurança de como fazer. Adequar as proposições da BNCC à realidade local. Como eu dei exemplo aqui de projeto. Né? Se você tem um projeto, você tem que adaptá-lo à BNCC. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta se iludir. Tá? Você vai fazer tudo dentro daquele contexto. Por exemplo, lá na escola a gente está trabalhando o conto de fadas, né? A literatura infantil. Eu apresentei a reunião aos pais com a contação de história, foi show. Eu finalizei até dizendo, eu apresentei as professoras como princesas, né?
E quando acabou a história, eu disse: "E eu sou a vilã". Mas os pais caíram numa gargalhada, né, e eles entraram nesse contexto. Depois que eu apresentei a história, eu fui perguntar para eles, "O nosso projeto fala sobre o quê?". E eles, pim, 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 falaram, e eu disse o nome do projeto, que é Eu Conto, Você Reconta, para eles entenderem um pouco de como é que funciona a nossa metodologia, a nossa didática de ensino, tá certo? E aí os pais têm que entender isso. E é dentro disso que a gente vai colocando essa cultura local, né? Lá na escola, o tema do carnaval, a gente trouxe os príncipes e as princesas. Colocamos máscaras, fizemos um livro para o painel. Foi bem bacana, muito bonito. Então, uma coisa dentro da outra. Não é nada separado, não é nada estanque, não é de supetão, é planejado, é pensado. E é isso que deve acontecer em todas as escolas, tá? Agora, cabe ao professor estudar a BNCC. Assim como o gestor e a coordenadora têm que estudar, o professor também tem que ensinar ou estudar. E não é para esperar por vou esperar que a coordenadora faça uma formação. Não, gente. É como você que está aqui hoje, buscando conhecimento. É assim, é com atitude, é com ação. Não espere por ninguém. Não espere por nada. Vai e faça. Ok? Trocar conhecimentos, conversar com as colegas. Quando eu digo, bota aqui na caixinha, lá nos stories. Bota aqui nos comentários. Né? Trocar com sua colega de escola para escola, de sala para sala. Essa troca de experiências, de conhecimento faz você evoluir. Refletir com o coordenador e com o professor sobre o processo de aprendizagem. Participar das formações. Ai, que quando eu vou dizer que tem encontro que o professor revira os olhos. Né? Isso está mostrando o quê? Que o professor não quer se preparar, que o professor não está querendo conhecimento. Isso chateia? Chateia. Chateia sim. Porque a gente está fazendo uma coisa para melhorar a sua prática, para melhorar você como profissional e pessoa, e o professor fica entrando na cara, não faça isso. Decepciona, tá? Então participe com agrado, participe. Não vá só pelo lanche. Vocês já viram aí um Reels que tem, por exemplo, eu só vim aqui pelo lanche. Não vá só pelo lanche, vá pelo conhecimento. Porque o lanche entra e sai. E o conhecimento, ó, você vai propagar. Ele vai sair de outra forma, né? Espalhando o conhecimento aí, tá bom? Desenvolver competências através do currículo, garantir os direitos de aprendizagem, colocar a pedagogia diferenciada em prática integral cognitivo, emocional e social. Isso aqui dessa parte de integrar foi o que eu falei, que hoje a gente não vê a criança como bloquinhos, a gente vê a criança como um todo, né? E incentivar essa parte do emocional, dela se expressar, dela dizer o que está sentindo. Por exemplo, lá na escola, as turmas têm uma metodologia, geralmente o 3 e o 4, mas eu incentivo o 2 e o 1 a fazerem também. A autoavaliação, porque nisso a gente vai trabalhando essas habilidades emocionais da criança, dela reconhecer o que, é que ela pode melhorar, como é que ela pode ajudar o outro. A gente trabalha a questão da empatia, da colaboração, da troca de experiências, da tomada de decisão. Então, isso é muito valioso, isso é muito importante, da gente entender tudo isso aqui. Então, por isso que é imprescindível o professor estudar, o professor conhecer a BNCC, porque ele estará preparado para atuar nessa turma, na outra turma, com colegas de profissão, tá certo? Aí, o que é que a gente tem que pensar também? De que a educação ela está baseada, ela está fundamentada em 4 pilares. Aqueles 4 pilares que a gente estuda até no magistério. Sim, ainda estão em vigor. Quais são eles? Conhecer, fazer, ser, conviver. E lembrem-se que o conhecer e o conviver são direitos, né? O conhecer aqui na questão de conhecimento, mas nos direitos tem a questão do conhecer-se enquanto pessoa, né? Então, se eu conhecer o que é possível fazer, eu estou me conhecendo porque eu estou me desafiando, tá? O fazer que é a competência, né?
o ser e o conviver, que é essa troca, essa partilha com o outro. Então, a gente não pode deixar que esse conhecimento ele seja estanque, né? Que ele acabe, que ele tenha fim. Não, é movimento. Por isso que a gente diz que a educação é movimento, tá? Então, você tem que estar preparado para receber o seu aluno que está preparado. Porque hoje o conhecimento, gente, a educação é transformação diariamente, né? O aluno aprende algo em casa, leva para você, se você não sabe. Ah, quantos chegaram para mim e disseram assim, tia, você conhece desenho tal? Não conheço, porque eu não assisto televisão, né? Para não dizer que não assisto televisão, eu vejo filmes que eu boto na TV e tem 2 séries que eu assisto, que é no dia da semana que eu não trabalho à noite. Mas é coisa de lazer mesmo, né? De aprofundamento, entendeu? Só para lazer, só para desopilar, né? Mas a gente tem que estar antenada, né? Com as novidades, com as coisas que vão chegando. E aí eu digo para as meninas, como é que faz isso? Porque a gente também tem que aprender. Ei, fulaninho tá falando de tal coisa, passa onde? O que é isso? Né? A gente tem que ter essa curiosidade. Nós temos que ser pesquisadores e a BNCC traz isso. O perfil do professor, pesquisador, criativo, brincante, tudo isso é o professor, é o perfil do professor que a BNCC traz, tá? E aí, gente, era isso, né? Eu coloquei já aqui o último slide, pedindo para você sinalizar se você gostou dessa aula. Eu vou colocar um post lá no feed para você dizer se você gostou. E qual o feedback, qual a coisa mais importante que você compreendeu dessa aula de hoje. E a gente vai se ver agora sábado, dia 25, no mesmo horário, 19h30. A próxima aula também será só comigo, tá? É fundamentação. E na aula bônus, sim, teremos uma aula bônus. Seremos eu e Dayana. E a gente está preparando uma aula show de bola para vocês. De conto de fadas, uma aula de conto de fadas, que é de acordo com o nosso projeto. Tá, prof? Então, eu espero as suas dúvidas. Se não tiver, porque realmente eu consegui me conectar com você, mas se tiver, manda para a gente sanar, que eu não quero ninguém aqui com dúvida. E não deixa de comentar lá no post. O feedback de vocês é muito importante, é muito importante. A dúvida, o feedback, tudo que vier de vocês que a gente possa compartilhar é show, tá certo? Tá bom? Então, beijinho, obrigada pela participação de vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!